Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos. E sim, já estamos neste primeiro trimestre de 2022 e esta é a nossa primeira lição. Vou deixar aqui o card com a primeira lição já aqui ministrada, com um panorama que apresenta todas as lições que serão apresentadas ao longo deste primeiro trimestre de 2022. E nós vamos falar de um tema maravilhoso sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lições comentadas pelo pastor Douglas Batista. Esta lição será ministrada no próximo dia 9 de janeiro de 2022 e nós vamos falar então sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Mas antes de fazermos todas as nossas leituras, como de costume, vamos fazer uma oração. E após esta oração, iremos fazer todas as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. Então, venha comigo, aperte o cinto, feche os seus olhos neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação e que esta reflexão possa ser, ó Deus, agradável à nossa mente, ao nosso intelecto e que todas as dúvidas em relação à inspiração da Tua Palavra possam ser sanadas a partir deste momento. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos então para as nossas leituras e o texto áureo proposto. Agora, você está aqui pela primeira vez, eu quero pedir que você nos ajude a bater uma meta de 1000 inscritos neste portal bíblico. Não saia sem antes se inscrever, deixe o seu like, o seu comentário e eu agradeço também a você que já faz parte dos quase 800 inscritos aqui neste portal. Que o Senhor possa continuar a abençoar a sua vida. Continue conosco dentro deste primeiro trimestre de 2022, porque serão lições enriquecedoras, eu não tenho dúvida alguma disso. Esta lição está sendo aqui apresentada pela CPAD, comentada pelo pastor Douglas Batista, e a palavra-chave desta lição é justamente inspiração. A inspiração das Escrituras foi justamente operada de forma sobrenatural. Então não falamos de uma mera inspiração, mas falamos de uma inspiração divina. E agora, quando o Espírito Santo assim nos dá a palavra de Deus, e nos dá justamente de uma forma sobrenatural, e podemos dizer que a Bíblia Sagrada é a única, veja, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Que verdade central e que informação gloriosa e que muitos têm ignorado por aí. Nesse sentido, então, a Bíblia Sagrada é para o cristão, salvo em Cristo Jesus, a palavra inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E a temática é justamente falarmos sobre a supremacia das Escrituras. Nós vamos estudar 3 pontos específicos e o primeiro, a doutrina da inspiração bíblica.
O segundo ponto, a inspiração divina e os autores da Bíblia Sagrada. E o terceiro ponto, o Espírito Santo e a Bíblia. A questão é, a Bíblia é inspiração divina? A Bíblia, ela é de fato inspirada por Deus? Será que podemos acreditar nesta afirmação? As páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor", muito usada pelos profetas, e algumas palavras similares a essas, acredite você, são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés, por exemplo, escreve todas as palavras do Senhor, como lemos em Êxodo capítulo 24, versículo 4. Segundo Norman Geisler, em suma, os escritos proféticos do Antigo Testamento não tiveram origem nos homens, mas em Deus, que agiu por meio de alguns homens chamados profetas de Deus. E eu separei aqui uma obra muito interessante do Norman Geisler, uma teologia sistemática, e que ele faz uma introdução à teologia falando a respeito da Bíblia Sagrada. Fica esta dica de literatura para você que quer se aprofundar dentro deste assunto. Jeremias, o profeta chorão, foi advertido quando, agora recebendo esta advertência, escreve: "Não esqueças nem uma palavra", Jeremias capítulo 26, versículo 2, e o texto sagrado diz: "Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá, aqueles que vêm adorar na casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, e não omitas nenhuma palavra." O profeta tinha uma grande responsabilidade e ele não deveria agora omitir nem uma única palavra àqueles que eram os destinatários do oráculo divino. Nós percebemos também agora no contexto neotestamentário que Paulo ele vai dizer que usava justamente as palavras que o Espírito Santo ensina. Isso é interessante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, o texto diz: "As quais falamos também, não como palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais." E agora, João também assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, e eu quero ler porque esses textos são importantíssimos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão ou devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E o Senhor Jesus também vai asseverar. Falamos de Moisés, falamos de Paulo, falamos de João, e agora percebemos que o próprio Cristo também asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Em Mateus, capítulo 5, versículo 18, lemos: "Nem um J ou um tio se omitirá da lei." Pastor, o que é um sinal diacrítico? Eu sei que muitos já fizeram uso de ferramentas ou têm um dicionário e também possuem alguns vocabulários e conseguem entender um pouco melhor o sentido, mas esse diacrítico está justamente relacionado a um sinal gráfico que se coloca sobre ou através, de uma letra para alterar o seu fonema, a sua realização fonética, isto é, o seu som, como nós temos, por exemplo, o circunflexo, o til, o acento grave e também outros acentos da nossa língua portuguesa, porque também podem marcar ou colocar uma característica específica na questão linguística. Então,
Assim sendo, as Escrituras reivindicam a mensagem bíblica dizendo que ela veio totalmente da parte de Deus. E nós precisamos acreditar nesta verdade. São dias onde muitos querem atualizar a Bíblia. Você já pensou numa Bíblia 2.0? Isso parece loucura, mas muitos líderes, Brasil e mundo afora, um grande líder, um homem extremamente inteligente, um teólogo, um filósofo, há poucos meses atrás alega e diz com toda a propriedade que a Bíblia deve sim ser atualizada e deve ser atualizada para atender às demandas deste tempo presente. Ora, nós precisamos acreditar que a palavra de Deus, ela é aquilo que é apresentada dentro deste momento de reflexão. Ela tem uma supremacia, é inerrante, é infalível, é a palavra de Deus. O segundo ponto, a inspiração, ela é verbal, a inspiração bíblica, ela é verbal. Veja, ratificamos aqui então o fato de que a Bíblia é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada e não parte da Escritura é divinamente inspirada. Não, o texto diz claramente que toda a Escritura é divinamente inspirada. E agora, usando a versão internacional, a sequência do texto nos diz: e ela é útil então para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa tradução divinamente inspirada, essa tradução vem do termo grego theopneustos. Na verdade, são junções de duas palavras gregas, theo, que significa Deus, e pneustos, que significa sopro. Então, a palavra inspiração significa literalmente aquilo ou o que é dado diretamente pelo sopro de Deus. Desse modo, então, asseveramos, ratificamos, endossamos a ideia de que a palavra, então, ela é chamada verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. E Paulo, escrevendo aos irmãos coríntios na primeira carta, no capítulo 14, versículo 37, ele diz que se alguém cuida ser profeta ou alguém espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo estava aqui claramente dizendo que a sua palavra, aquele legado escriturístico que Paulo deixou para mim e para você, não são palavras oriundas do seu intelecto, mas sim oriundas do Espírito Santo de Deus, logo, mandamentos do Senhor. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado ou tiveram uma experiência estática onde estavam fora do corpo e fazendo alguma coisa do qual eles não tinham controle sobre aquilo. Veja, eles foram instrumentos de Deus e cada qual com a sua personalidade e talento escreveram, agora inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E agora, o texto famosíssimo que está na nossa leitura bíblica da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. O homem aqui, o termo grego é anthropos, o ser humano, o homem natural. Mas estes homens naturais, estes homens santos de Deus agora falaram inspirado. E aqui a palavra grega é pero, que significa carregar, gerar, produzir, deixar ser guiado, ser conduzido de forma passiva, como um vento move um barco que está ali totalmente alheio à vontade do vento. Então, veja, estes homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Essa ação divina, ela é tão impactante, tão importante, tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram
exatamente, de alguma forma, eram exatamente as ou aquelas palavras que Deus queria ver empregadas como um meio mais correto, direto, dinâmico de comunicar a sua palavra dentro das Escrituras, e isso é algo glorioso por demais. A inspiração bíblica, além de verbal, como já dissemos, ela também é plenária. A inspiração de Deus da Bíblia Sagrada também é plenária, isto é, a inspiração ela é total, é completa, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Paulo afirma, como já disse anteriormente, que toda a Escritura é divinamente inspirada, toda a Escritura é inspirada na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A nossa declaração de fé, e eu também tenho essa declaração de fé, e eu acho muito importante que nós tenhamos esta declaração de fé, ela ajuda a compreender alguns assuntos pontuais da Bíblia Sagrada, algumas doutrinas que fazem parte do arcabouço teológico das Assembleias de Deus, e com a declaração de fé tudo fica mais fácil de compreender, lembrando que a declaração de fé não substitui a palavra de Deus, pelo contrário, a nossa declaração de fé, que é composta em sua maioria, né? Eu estou observando aqui, já fiz a leitura de todo o conteúdo desta declaração de fé. O organizador dessa declaração de fé, o pastor Ezequias Soares da Silva, né? Nós sabemos que a declaração de fé vai endossar para nós, cristãos da Assembleia de Deus, aquilo que a palavra de Deus prescreve. Então, a declaração de fé não está acima da Escritura Sagrada, né? Mas a nossa declaração de fé, ela vai professar que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo, veja, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis e chegar ao Apocalipse, 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, todos esses livros, cartas que estão inseridos dentro do cânon sagrado, possuem a mesma base de inspiração, a mesma origem de inspiração e possuem o mesmo peso, o mesmo valor, né? Não podemos desprezar um texto em detrimento de outro. Significa também que nenhum texto tem que ser ou deve ser desprezado. Aos Romanos, por exemplo, lemos que tudo que dantes fora escrito para nosso ensino foi escrito. Ou seja, muita atenção nessa hora. Vamos parar tudo aqui. Talvez você devesse parar também na sua classe de escola bíblica e separar um tempinho para abordar esta temática. Não existem novas revelações nos dias de hoje. Pronto, falei. No que tange, como assim, pastor? Não há novas revelações? No que tange ao contexto bíblico, aquilo a ser acrescentado ou removido do cânon sagrado, não. A Bíblia está fechada como ela fora dada e legada a mim e a você. Então fuja de adendos propostos por homens, alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Jesus Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, diz Paulo aos irmãos Gálatas, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, rejeitem, não aceitem, ignorem, coloquem naquele bolso furado do paletó para que ele caia e fique para trás, ignore os adendos propostos por muitos líderes, porque a intenção é justamente o engano e a promoção da heresia no meio do povo de Deus. Então, ratificamos aqui que a Bíblia não é apenas aquele livro que contém a palavra, mas ela é a palavra de Deus. Nunca ignore isso. Ela, veja, não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas sobretudo ela é
a inspirada palavra de Deus, plena, verbal, sem erros e sem falha. E é por essa razão que estamos discorrendo sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. O segundo ponto fala-nos sobre a inspiração divina e os autores sagrados. A inspiração dos autores. O Espírito Santo é quem garante a liberdade dos escritores bíblicos consoante o seu intelecto, né? Digamos que a sua capacidade naquele tempo, naquele momento histórico que cada um possuía. Portanto, a Bíblia Sagrada, e Bíblia que significa literalmente biblioteca, justamente porque deriva do termo grego biblos. Bíblia é um termo que é usado a partir do século II e usado primeiramente, se não estiver enganado, por João Crisóstomo. É composto, como já disse anteriormente, a Bíblia evangélica protestante por 66 livros e, curiosamente, por aproximadamente 40 escritores que escreveram a palavra por um espaço de tempo de aproximadamente 1.600 anos. Como isso é possível? Como eu posso alegar que esta palavra ela não tem uma origem divina se esses 40 escritores falaram inspirados em um lapso temporal de 1.600 anos de forma tão coesa e tão coerente? Ora, eu preciso usar a minha mente, pô-la em prática, pô-la em ação para ver aqui de forma clara a ideia da inspiração divina, porque não há outra explicação senão esta. Então, cada um desses escritores com as suas peculiaridades, particularidades, né? E encontramos então dentro da Bíblia também essas características, né? Quanto ao gênero literário, a gramática, os vocabulários e tantos outros pontos que devem ser aqui observados e serão observados. Agora, os escritores, será que eram doutores e não possuíam nenhuma limitação? Ou será que eles possuíam algumas limitações? Ora, com certeza, conhecendo a história de alguns escritores bíblicos, sabemos que alguns, por certo, tinham alguma carência e alguma limitação, e vamos perceber que quando o Espírito Santo dota este indivíduo para escrever, agora inspirado, toda limitação ela é removida. E o que é a limitação do homem diante do poder sobrenatural de Deus? Então veja, esses autores agora escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas diferentes de mim e de você? A resposta é não. Eram homens como eu e como você, inclinados às mesmas questões que eu e você, sujeitos às mesmas limitações e paixões que eu e você, as mesmas falhas como eu e você. Moisés, por exemplo, mesmo sendo autor, é atribuída a Moisés a autoria da Torá, do Pentateuco, né? Lei ou Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são atribuídos a Moisés. Ele, por exemplo, foi impedido de entrar na terra da promessa porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Nós podemos ler esta referência em Deuteronômio 32, versículos 51 e 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionada às limitações de seus autores humanos. E como isso é maravilhoso! A Bíblia poderia querer ocultar todos os erros de Davi, mas a Bíblia oculta não. Parece-me que há uma necessidade de evidenciar a fragilidade desse homem diante da soberania de Deus. Isso torna a Bíblia ainda mais, no meu modo de ver, ainda mais extraordinária. E para você, isso torna a Bíblia
De que forma? Como você vê as falhas e tudo aquilo que esses escritores passaram? Como você vê esta característica? Deixe aqui nos comentários, porque para mim isso torna a Bíblia ainda mais extraordinária. Ela não omite as fragilidades de quem quer que seja, principalmente daqueles que receberam a inspiração, daqueles que governaram, que reinaram, que exerceram o ofício sacerdotal. Aqueles homens foram exatamente como eu e como você. Veja, ninguém é um super-homem e Deus deixa isso muito claro e faz questão de revelar a sua palavra e de inspirar os escritores sacros, né, para falar e não omitir aquilo que possa até mesmo escandalizar A ou B, mas isso torna a Bíblia ainda mais extraordinária. Quando lemos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, isso é glorioso demais, porque está falando justamente deste aspecto, não apenas da palavra, mas de ter este Cristo em nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja, veja, seja de Deus e não de nós, jamais será de nós. Agora, a Bíblia ela é escrita em apenas um gênero literário? A resposta é não. A Bíblia ela é agora usada por vários gêneros literários, também por figuras de linguagens. E cada autor, no seu tempo, ele vai fazer uso distinto de gêneros literários, tais como uma narrativa, e a Bíblia é cheia de narrativa. Poesia, nós temos o livro dos Salmos, que são cânticos extraordinários. Provérbios, o livro de Provérbios, os autores sagrados também fizeram uso de figura de linguagens, tais como o emprego de parábolas e enigmas, de alegorias, de hipérboles, várias metáforas e símiles, e também usaram um vocabulário simples, mas menos rebuscado, digamos assim, e aqueles que também usaram um vocabulário um pouco mais culto, mais rebuscado, isso dependendo, é claro, do grau de instrução de cada um destes autores, aproximadamente 40 autores. Que coisa gloriosa, que coisa extraordinária, Deus mostrando para mim e para você que pode inspirar um homem culto como Paulo, como Lucas, mas também pode inspirar um homem do campo como Amós e tantos outros homens humildes que falaram e receberam a sua porção da inspiração divina de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Então o emprego de recursos literários na construção da palavra de Deus vai evidenciar a cultura daquele que recebe a inspiração, ou seja, daquele que escreve. Mas, veja, em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Quando lemos em Provérbios, capítulo 2, versículo 6 ou verso 6, como queira, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e também o entendimento. Então, você que fica dizendo, não tenho aptidão, não tenho condições de fazer, não tenho uma formação acadêmica, eu não posso pregar, e acredite, tem muitas pessoas que estão aí colocando este jugo pesado sobre a vida das pessoas mais humildes. Eu quero dizer para você, se liberte de onde você está enclausurado e receba de Deus uma autoridade para falar a respeito das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existem pessoas que estão doutorando em teologia bíblica e estão fazendo isso apenas para se colocarem sobre os demais irmãos. Eu quero dizer que isso é um comportamento maligno e, por certo, não está corroborado pela palavra de Deus. Temos exemplos dentro da própria CPAD de homens eruditos e com uma humildade absurda, pastor como pastor Elianai Cabral, Ezequias Soares, pastor José Gonçalves, pastor Douglas Batista, que é o comentarista oficial, homens que nitidamente possuem um grande intelecto, formados, são doutores em teologia, mas que são homens extremamente humildes, e é exatamente isso que o Evangelho de Cristo propõe e requer de mim
e de você. Então, você está gostando desta reflexão? Deixe o seu comentário, vamos comentar e ver o que vamos agregar aqui no conteúdo ao longo deste primeiro trimestre de 2022. O terceiro ponto aqui fala: o Espírito Santo e a Bíblia estão relacionados, é uma coisa totalmente ligada à outra. A inspiração do Antigo Testamento, a Bíblia, é categórica, ela é direta em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes 3, versículo 4, ensina que os livros de Moisés, ou seja, a lei de Deus, o Pentateuco, são mandamentos do Senhor, não há dúvida alguma. Esdras vai reconhecer como inspirados os livros de Jeremias, Ageu, Zacarias. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, o profeta Zacarias ensina que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes que vieram antes do tempo de Zacarias. Que coisa gloriosa! Agora, pós-cativeiro babilônico, vem o profeta Zacarias e ele está corroborando, ele está endossando aquela palavra liberada por Moisés e dizendo que o Espírito Santo é quem revelou tais palavras. E agora, o próprio Cristo, você acredita nisso? O próprio Cristo vai endossar que os escritos, veja, e menciona a lei de Moisés, veja, o próprio Cristo menciona a lei de Moisés, os profetas e os inscritos como livros inspirados. Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Jesus fala aqui claramente, abertamente, da Bíblia judaica, Tanar, que é a Torá, né? E que também tem o Nevim, que são os profetas, e também o Ketuvim, que são os escritos. Então veja, Jesus está endossando todo o Antigo Testamento e diz ainda que todo este contexto fala e aponta a respeito da sua vida e ministério. Que coisa gloriosa! Essas declarações vão atestar a fonte originária de tudo isso. E quem é a fonte? O Espírito Santo de Deus é a fonte de inspiração do Antigo Testamento. Agora, a inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos interessantes e são básicos quando falamos da inspiração. O primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, quando lemos em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Também há uma ideia clara de que o povo devesse obedecer à ordem de Jesus, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que recebessem agora o poder que viria sobre eles. Então há uma promessa. E o segundo, os escritos bíblicos que vão agora vindicar esse cumprimento. Quando lemos em Atos o dia de Pentecostes, quando de fato o povo estava reunido e recebendo agora o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 3, versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos teus santos apóstolos e profetas. Aqui os apóstolos estão no mesmo campo, podemos dizer assim, do aspecto profético. Então, nesse contexto, Paulo declara que escreve sobre a orientação do Espírito Santo. Veja, esta é uma verdade poderosíssima e também vai dizer que as suas epístolas, seus escritos, são a palavra de Deus. Romanos 15, versículo 15. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Escrevendo aos irmãos coríntios, nós lemos aqui mais uma vez: se alguém cuida ser espiritual, reconheça que as coisas
que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então veja, aqui há a ideia clara e Paulo está aqui endossando aos destinatários das suas missivas que a autoridade dos seus escritos não vinha do seu intelecto, da sua natureza, mas era oriunda do Espírito Santo de Deus. Pedro vai também corroborar a verdade e vai até classificar os livros, ou as cartas, ou os escritos, podemos assim melhor dizer, de Paulo, né, dentro do contexto do Novo Testamento. E na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, quando ele diz que alguns estavam até torcendo aquilo que Paulo havia ensinado, que os assuntos ensinados por Paulo às vezes eram um pouquinho complexos de entender e alguns indoutos e inconstantes estavam torcendo, mas estavam fazendo aquilo para a sua própria condenação. Então o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, está aqui, né, nos confirmando que há uma autoridade divina nos escritos paulinos. Que coisa gloriosa! E nessa direção, vários outros textos vão apontar para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Que coisa maravilhosa! E o Espírito Santo confirma isso em nosso coração, e o Espírito Santo continua operando e fazendo aquilo que ele faz de melhor, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que vai gerar justamente esta obra de regeneração e a iluminação, né? A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que seria de mim e de você se não fora a presença atuante do Espírito Santo? Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz uma fé que é regeneradora. Quando lemos em Efésios capítulo 2, versículo 6, lemos que pela graça somos salvos por meio da fé. Esta fé regeneradora é o Espírito Santo que produz em nós e não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, né? E que vem pelo qual meio que esta fé ela é gerada. Ora, a fé vem por ouvir e o ouvir da palavra. As pessoas estão ignorando a palavra. Existem tantos temas dentro das igrejas, festividades, são cantatas, são grupos de danças, tantas coisas estão ganhando e conquistando o tempo que deveria estar sendo dedicado para a palavra. E aí, quando olhamos no resultado final, não há operação de salvação, porque a salvação ela é fruto de uma fé regeneradora que é produzida ao ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, nesse aspecto, o Espírito Santo, veja, não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também vai auxiliar a aplicação ao coração humano a fim de regenerar o pecador ou os pecadores. E o que é regeneração? Segundo a nossa declaração de fé, regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, é novo nascimento, é nova criatura, é nascer da água e do Espírito. E isso encontramos em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, quando diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus. Este tema é maravilhoso. Palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. Sem esse mover, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Essa ação, ela é importante, né? E o Espírito Santo faz isso com maestria, conduz o pecador a compreender as verdades bíblicas, e esta ação do Espírito Santo chamamos de iluminação. Tendo iluminados os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais que seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios capítulo 1, versículo 18. Veja, esta é a ideia da iluminação, que muito se fala, que o termo grego em Efésios capítulo 1, 18 é potizo, que
tem um sentido figurado. O termo aqui sugere irradiar luz sobre algo ou alguma coisa. Pode ser uma luz moral, uma luz espiritual, fazer com que alguém veja algo ou que ela compreenda algo. Filipe, diante do eunuco da rainha de Candace, você entende o que você lê? E ele diz: como vou entender se não há quem me explique? E ali Filipe começa a fazer com que o eunuco compreenda aquilo que ele lia. Ou seja, é exatamente o que está acontecendo. Pelo Espírito, Filipe trazia iluminação à mente daquele eunuco. Então veja, é o Espírito Santo que traz esta iluminação e que ele já tem anteriormente, previamente inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. É muito importante. Nós vivemos tempos de muitas revelações e vamos ter cautela nessa hora, em nome de Jesus. Vamos parar com essa meninice pentecostal e neopentecostal. O verdadeiro pentecostalismo bíblico não se relaciona com esses movimentos que observamos aí surgindo Brasil e mundo afora. Vamos olhar para a palavra de Deus e vamos viver este Pentecoste como ele é de fato e vamos viver aquilo que ele produz em nós. Esta é a proposta, porque falar da supremacia da palavra é erradicar do nosso meio toda meninice e infantilidade, que é justamente fruto da falta de conhecimento e maturidade na palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ela foi inspirada verbalmente, os seus autores falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa inspiração ela é plenária, ela é plena, ela é absoluta, e todos os livros têm o mesmo peso, têm a mesma importância, têm a mesma autoridade. Esta é a nossa palavra, esta é a Bíblia Sagrada e tudo isso é corroborado, endossado pela nossa declaração de fé, né? E que nós possamos crer dessa forma, né? Possamos crer desta maneira, né? Sobre a inspiração divina, verbal, plenária da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, única, vou repetir, única regra de fé, infalível e prática para a vida cristã. Esta é a Bíblia Sagrada, é o que nós podemos também deixar de legado aos nossos filhos e às gerações que virão, se até então o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja. Você ficou comigo até agora? Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu rogo ao Senhor que abençoe a cada um e que esta palavra seja uma flecha ardente aos seus corações e que o Senhor abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Amém. Não saia sem antes se inscrever aqui neste canal. Ajude-nos a crescer nesta plataforma e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.